Fala rapaziada, tudo certo? O Jonathan aqui para mais um vídeo do canal. E hoje eu queria falar um pouquinho mais como a gente pode conseguir de fato, né, montar uma carteira de fundos imobiliários para ganhar R$ 100 por mês, bem tranquilo, para a gente fazer essa iniciação desses processos, tá bom? Eu sou o Jonathan Bastos, assessor de investimento aqui na IGB, e vamos conversar um pouquinho mais sobre isso, tá? Primeiramente, o que é fundo imobiliário? Né? Fundo imobiliário é uma classe de ativos aí, que a gente tem cotas negociadas dentro da Bolsa de Valores, né? Então sua cota oscila, né? Existe esse risco de mercado, que são fundos que investem majoritariamente em imóveis. Então a gente tem fundos imobiliários que se formaram, que investem em galpões logísticos, a gente tem fundos imobiliários que investem em salas comerciais, que investem em shoppings e assim por diante, tá? Então o que acontece? Os fundos imobiliários hoje, por lei, os fundos são obrigados a repassar 95% do lucro deles, do aluguel recebido para os cotistas. Então, se eu sou um fundo e eu tenho 10 galpões logísticos, eu recebo os aluguéis desses inquilinos, eu tenho que repassar 95% para o cotista no semestre. Tá? Não, hoje no Brasil, praticamente todos pagam mensal, mas eles são obrigados, na verdade, por fazer essa distribuição por semestre. Por isso que, às vezes, você percebe que em algum mês tem um pagamento maior. É porque eles tinham reservas, né, lucros acumulados, ele é obrigado a distribuir no semestre, então ele acumula tudo no final no último mês do semestre. Mas esses fundos, então, repassam 95% e 5% é para custas do pessoal que faz a gestão, contratos, porque você não se envolve na negociação com os inquilinos, você não faz a manutenção dos prédios, você não faz nada nesse sentido. Então existe um time ali preparado trabalhando para isso. Então eles têm que ficar com uma parte desse aluguel, com certeza. E 95% vai para os cotistas, você que investe nesses fundos imobiliários na bolsa, tá? Então, quanto que paga, mais ou menos, tá? Depende, tá? Depende do segmento, depende do fundo específico, depende do risco, porque normalmente, tipo, aquele aluguel mais caro, aquele fundo que te repassa maior aluguel, um percentual maior sobre o que tu pagou, ele está atrelado a um risco maior, seja um inquilino não tão bom, né, que não tem um risco ali de não te pagar o aluguel, seja a localização do imóvel melhor ou pior. Então tudo isso faz com que mude esses valores pagos, tá? Então o que acontece quando a gente vai fazer uma carteira de fundos imobiliários? A gente tem que diversificar. Tu não tem R$ 10.000, vai botar 10 mil no único fundo. Pô, tu vai botar R$ 1.000 num fundo de galpão, outros R$ 1.000 em outro fundo de galpão, outros 1.000 no fundo de shopping, outro de salas comerciais. Então tu dá uma diversificada e tu tem que entender, obviamente, ler os relatórios gerenciais para entender quem são os inquilinos, se esses fundos, os galpões não estão concentrados em um só, tá? Porque eu tenho um fundo de galpão que tem 10 imóveis, mas 9 estão alugados para o mesmo inquilino. Pô, então o risco está maior, eu não posso olhar só para a quantidade de imóveis. Então são várias análises aí que a gente consegue fazer e olhar para entender qual que é o melhor ou não, tá? E quanto que eu preciso de fato para ganhar aí uns R$ 100 por mês de aluguel hoje para pessoa física isento de imposto de renda, tá? Isso vai depender muito dos imóveis, dos fundos imobiliários que botar na carteira. Hoje uma carteira bem diversificada e mais segura, com imóveis mais sólidos, com histórico de gestoras mais antigos, mais sólidos, tá? A gente vai precisar aí de algo em torno, a gente vai conseguir, na verdade, algo em torno de 0,65%, 0,7% ao mês, tá? Sobre o valor que tu investiu. Então, quanto que isso aqui vai dar para nós? Então, se 0,65%, né, sobre R$ 10.000, são R$ 65. Então, se a gente conseguir, vai pegando, pô, Jonathan, eu tenho uma carteira de 10 mil, tô ganhando R$ 65 por mês, mas tem uns fundos aqui mais arriscadinhos, que pagam mais, eles pagam 1%, aí eu posso elevar minha média de 0,65 para 0,75 para ganhar R$ 75, vale a pena? Vale desde que tu saiba quanto tu tá fazendo. Então, se tu tem R$ 10.000 e tu quer colocar 3 mil nesses fundos mais arriscados, tu tem que entender que esse valor de aluguel que tu tá recebendo maior está atrelado a um risco maior. Qual que é o risco? É dar algum problema nesse fundo, os ativos deles, por algum motivo, dá problema, os inquilinos não pagarem. Então, tu tá correndo um risco maior por isso. Então, quanto maior esse dividend yield que tu vai ter, maior é o risco que tu tá comprando. Então, tem que avaliar bem se você está disposto a correr esse risco e quantos por cento da tua carteira de fundo imobiliário você quer correr esse risco de fato. Então, é importante que você faça essa análise, tá? Mas hoje, uma carteira mais conservadora, 0,65, 0,70 é de certa forma fácil de se conseguir. Tu já vai estar recebendo aí algo em torno de 7, 8% ao ano. Aí tu vai me dizer, Jonathan, mas a Selic está pagando 13%. Sim, mas é um momentâneo, né? A gente sabe que essa Selic não vai ficar assim para sempre, que ela já começou a cair o movimento. E a gente sabe que uma Selic mais baixa é importantíssimo para o desenvolvimento do país. E elas são cíclicas, né? Então esses movimentos da Selic são cíclicas, então a gente tem que estar posicionado em tudo. Não estou dizendo que não vale a pena, tem que ter sim renda fixa na carteira, dependendo
perfil de investidor, até muito mais do que a metade do teu patrimônio em renda fixa, né? Mas a gente tem que entender que são momentos, né? E quando a gente tem momentos de Selic alta, normalmente a gente tem as melhores oportunidades de entrar na renda variável, né? Então a gente consegue fazer esse movimento. E conforme o vídeo que eu falei anterior, no longuíssimo prazo, se esses seus fundos continuarem crescendo, fazendo boas aquisições, esses pagamentos de 0,65 pode virar 1, pode virar 2% sobre o valor que tu pagou, né? Não sobre a cota daquele momento, porque tu vai ficando comprando ativos mais baratos, eles vão crescendo no longo prazo os pagamentos de aluguéis, só que o que tu pagou lá atrás, tu pagou um valor menor do que hoje. Tranquilo? Dúvidas? Manda aqui embaixo que a gente vai conversando. Forte abraço.